Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Mega aqui, como é que vocês estão? Espero que todos bem. E vamos para uma tier list aqui, ó, 100% atualizada dos mechas, meu parceiro. Já era pra eu ter lançado isso aqui, ó, em janeiro, mas, né, vida corrida do trabalhador brasileiro, muita coisa pra fazer, muita coisa pra estudar, muita doença pra gente se recuperar, mas estamos aqui firme e forte pra trazer a minha tier list 100% atualizada pra vocês, porque, meu parceiro, mudou muita coisa, sabe? Teve muitos buffs, poucos nerfs, então meio que o balanceamento, ó, foi jogado para cima. Então os mechas aqui basicamente que desceram, que não foram muitos, mas alguns desceram, foi basicamente não que eles ficaram fracos, mas que todos os outros mechas ficaram absurdamente fortes. Beleza? Então curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito, se você é novo aqui, bem-vindo, que vocês já estão vendo, né, aqui a tier list, mas eu vou dar aqui uma explicada do porquê eu subi e desci os mechas que estão aqui. Beleza? Então se você é novo aqui, muito bem-vindo e compartilha, se inscreva no canal. E assim, eu não vou ficar falando de novo, né, a minha lógica por trás da tier list, e vai ter basicamente todos os mechas aqui que eu não vou repetir, eu não vou falar de novo. Então se você quer saber o porquê, por exemplo, o Arthur tá no A, procura uma tier list passada que ele subiu ou desceu, beleza? E na minha primeira tier list eu falo melhor o porquê do porquê que eu botei, assim, da minha lógica, né, por trás da criação da minha tier list. Mas vamos lá. Eu vou começar aqui com a Shiranui, tá ligado? Vou começar aqui com a Shiranui. Cadê a Shiranui? Ela não está aqui, deixa eu colocar ela aqui. Eu vou começar aqui com a Shiranui, porque, cara, a Shiranui, ela já chegou na tier S-, cara. Ela é um mecha que tá realmente muito forte, dá muito dano. Tem um sustain até que bacana, se a gente conseguir saber buildar ela e saber encaixar as habilidades dela. Tem um sustain bom, tem dano bom, tem muita mobilidade. Tem uma vida ok para um mecha que dá dano pra cacete. Ela tem 3k de vida mais shield. Tá bom que shield ela tem menos shield, acho que ela só tem 500 ou 400 de shield, mas ainda assim para um mecha tudo que ela faz é bem completo, tá ligado? E basicamente ela só não tá tier S, porque sinceramente eu jogaria ela no tier S, ela só não tá tier S porque os mechas aqui são tier S, tá ligado? Esses mechas aqui são realmente muito fortes, muito versáteis, tá ligado? Então eles conseguem dar muito dano, conseguem basicamente em todos os campos de batalha, em várias situações eles conseguem se dar bem. A Shiranui, cara, ela tem basicamente acho que só um problema, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Não sei se ela vai tomar mais nerf. Tá bom, ela tem dois problemas. Primeiro, o dano da arma primária dela dá bastante dano, ela dá muito dano por si só, mas geralmente sempre falta um pouquinho de dano pra você finalizar o alvo, tá ligado? Pelo menos isso acontece muito comigo, todas as vezes que eu joguei com a Shiranui, eu desço todo mundo de sarrafo e quando falta isso aqui pra finalizar o cara de dano, eu tô carregando a munição. E muitas das vezes esse tempo que a Shiranui tá carregando a munição é o tempo que às vezes o inimigo consegue fugir, é o tempo que o inimigo consegue às vezes revidar. Se for team up ou team deathmatch, você pode acabar até morrendo no meio desse processo. E o único nerf que ela tomou, desde quando ela lançou, é que ela perdeu o dano na arma primária. Eu vi muita gente comentando, pô, esse nerf que ela tomou na arma primária não foi nada, foi simbólico, porque isso nem vai prejudicar o mecha. E cara, na verdade prejudicou sim. Eu admito que não prejudicou muito, até porque o dano que ela perdeu na arma primária foi realmente muito pouco, concordo com todos vocês, mas é aquele pouco suficiente para atrapalhar. É aquele pouco suficiente para, sabe, acabar com a play dela, tá ligado? E ela já sofria isso antes do nerf. Então, quando jogaram esse nerf nela, tipo assim, esse problema dela foi um pouco amplificado. Mas tirando esse problema, né, vamos dizer assim, esse pouco de falta de dano, às vezes, para você eliminar um alvo relativamente rápido, né, explodir o cara. Ela é um mecha que se for pego muito de surpresa, a gente também fica ferrado, tá ligado? Ela não é um mecha que ela não tem muito shield,
tá ligado? Então toda a vida pra ela conta. Então se ela for pega de surpresa, ela vai tomar muito dano provavelmente. Ela pode até fugir da luta, que ela tem muita mobilidade, mas ela não vai conseguir recuperar a vida, porque o shield dela é pequeno. Então se ela precisar voltar pra luta, ela já vai estar meio danificada, meio exposta ali e tal. E o que é muito ruim pra ela. Que é diferente do que basicamente todos os mechas no TS tem bastante shield, tá ligado? Ou tem bastante recuperação de shield de algum modo. Menos o Kuma, né? Mas o Kuma ele é tanque, então ele meio que consegue equilibrar isso. Então a Shiranui sofre desses dois problemas, mas se não fosse isso, ela com certeza estaria no S. Mas aí a gente voltou com a reestreia da Tier S-. E agora teve dois mechas que subiram. E é o Hot Steel. E o Hot Steel já é um mecha que estava muito forte. Eu sempre falo isso, cara. O Hot Steel tá tomando buff. Se ele continuar tomando buff, ele vai subir de tier. E o Hot Steel ele tava, se eu não me engano, na Tier S, eu acho. Aí depois ele desceu, acho que pra B, aí depois só foi subindo. Então, make Hot Steel great again. O Hot Steel está maravilhoso, ele está uma delícia. Ele melhorou muito. E acho que assim, o único problema que o Hot Steel também tem hoje em dia, que é um problema que ele tem desde sempre, e eu acredito que é um problema, vamos dizer assim, que não vai ser... É um problema entre aspas, né, sabe? É um bagulho já de level design do mecha. O que é? O tiro da arma primária dele é muito lento, então é relativamente fácil de fugir, sabe? Mesmo você colocando módulo e techs pra meio que suprir essa lacuna, né, de velocidade de tiro ali do Hot Steel, ainda é um problema pra ele, mas ainda assim é um mecha que foi muito bom e foi muito buffado recentemente, tá ligado? E esse buff, que parece ser pequeno, né, que foi basicamente aumentou a regeneração da energia térmica dele, né, que a gente aperta ali o botão e fica mais rápido e tudo mais, aumentou a velocidade dessa regeneração, que ajudou muito ele. E também aumentou a recuperação de combustível. Aumentou também muito pouco, mas, cara, é aquele pouco suficiente que, mano, melhorou muito a mobilidade do mecha. Melhorou muito o dano dele. Foi muita pouca coisa que foi buffado, mas aquela pouca coisa, tipo da Shiranui, fez muita diferença, tá ligado? E o último, né, é o Akatsuki. Que o Akatsuki, desde quando ele lançou, ele tá só sofrendo buff atrás de buff, é só buff e não tem nerf. O mecha só recebe buff. Na verdade, o Core 1 dele, na minha opinião, foi nerfado recentemente. Acho que foi metade do ano passado. O Core 1 dele foi nerfado. Pra mim, de modo geral, ainda vale mais a pena usar Core 2. Mas ainda assim é um mecha que sofreu muito buff de dano, de mais shield, mobilidade, tudo. É um mecha que, de novo, tá muito bom. Tá cada vez mais galgando andares maiores. E daqui a pouco ele deve, muito provavelmente, estar aí na Tier S, tá ligado? E talvez a Shiranui e o Hot Steel também, tá ligado? A Shiranui já era pra estar na Tier S, né? Se não fosse os problemas que eu falei. Mas eu acredito que o Akatsuki e o Hot Steel, pela tendência que o jogo tá tomando de buffar e mexer nas coisas, eu acredito que o Akatsuki e o Hot Steel vão ser mais buffados e vão subir pra Tier S. Então, pra quem gosta de jogar com Hot Steel ou com Akatsuki, ou quem pretende comprar eles ou aprender a jogar, seja lá o que for, eu acho que tá num bom momento aí de vocês investirem nesse mecha. Nota que especial pro Doomlight. O Doomlight ele seria um mecha que iria cair de tier list. O Doomlight provavelmente ia pro A ou pro B, mas ele conseguiu se permanecer no A+, por todos os buffs que o Doomlight recebeu. Doomlight é um mecha que no geral recebe um buff uma vez por ano, e é sempre um buff tipo uma coisinha pequenininha, uma coisinha assim que passa batido, né? Nada demais, é só um detalhe ou outro, não muda muito o mecha, é sempre um buffzinho, um nerfzinho, coisa pequena. Mas ele recebeu muito buff recentemente. Aí você pergunta, pô, ele foi tão bufado assim e não subiu de tier? Por que, Shiryu? Porque basicamente todos os mechas do jogo foram bufados. Todos. Acho que teve um ou outro que não foi, tipo o Snow Mirage. O Snow Mirage, se eu não me engano, ele não foi bufado em nada, tá ligado? Nem nerfado. Acho que não mexe no Snow Mirage há muito tempo. O Arthur também, não mexe nele há muito tempo. Mas basicamente todos os mechas às vezes melhorou o dano, ou aumentou a mobilidade, aumentou coisa do gênero. Então o Doomlight ele se manteve na posição por todos os buffs que ele tomou, tá ligado? É um mecha que tá muito forte. E talvez, apenas talvez, se ele continuar tomando esses buffs que acho que todo mundo concorda que foram meio... pegou todo mundo ali meio desprevenido, né? Porque Doomlight já tem essa fama de ser um pesadelo pra todo mundo.
Talvez ele suba pra Tier S-, né? Não sei, vamos ver. É um mecha que já é muito forte, as pessoas têm dificuldade de lidar e foi mais bufado. Então, um ponto aí pro nosso querido Doomlight, que já foi meu main há muito tempo atrás, mas já tô enjoado de jogar de Doomlight. O Def, mano, o Def No, ele é um mecha que tava aqui na A+, e foi só pra A. É um mecha que quando lançou ele tava na S-, aí desceu pra mais e agora tá descendo pra A. Por quê? Basicamente ele tá tomando muito nerf, mais nerf, mais nerf, mais nerf. Ele tá tomando nerf, vamos dizer assim, coisas pontuais e bem estratégicas e características do mecha. Então todo nerf que ele toma impacta tanto o dano que ele dá, tanto a mobilidade que ele tem, certas jogadas estratégicas que a gente pode fazer com ele. Então, tipo assim, não é só um nerfzinho que vai, tipo assim, vai piorar o dano ou que vai piorar o sustain dele. Não, sempre um nerf que basicamente mexe toda a estrutura do mecha. É um negocinho assim que muda tudo, tá ligado? Tipo o Hot Steel. Mexeu na energia térmica dele, meu parceiro. Mudou tudo do mecha. Vai ficar mais forte, vai dar mais dano, vai ter mais mobilidade, vai carregar mais rápido. Então, são essas coisinhas assim que mudam. Aqui, vamos dizer assim, notas também especiais para a Alborada, que também foi bastante bufada, de repente ela suba de novo para A+. O Flamengo também foi bastante bufado, mas nada para fazer ele pro A+, não por enquanto, de repente ele suba, né, pro A+. A Moon Rabbit também, de repente ela suba também pro A+, vamos ver. E um mecha que eu falei, né, e eu já vinha falando isso há muito tempo, que a Aurora vai cair. A Aurora vai cair, a Aurora vai cair. Eu sempre falei isso. E a Aurora, se eu não me engano, tava A+, desceu pro A e agora foi pra B. Aí você pergunta, porra, Shiryu, foi pra B? Bem, se você lembra de tudo que a gente já falou e já conversou nos outros vídeos sobre a minha opinião, você deve lembrar que, de uma forma geral, todos os mechas no jogo melhorou a mobilidade dos mechas. Todos os mechas no jogo estão com mais mobilidade, estão mais rápidos, o tempo de recarga do dash diminuiu, ou melhorou alguma mecânica do dash, seja lá o que for, melhorou, tá ligado? Ponto, melhorou. Qual é a mecânica da Aurora? Arma secundária. Voar e arma secundária, é o que dá mais dano, tipo assim, é o core business da Aurora. Então tá muito mais fácil se esquivar da Aurora, tá muito mais fácil evitar a Aurora, sabe? E eu vi algumas pessoas comentando que a Aurora tá mais fraca, Não, a Aurora não tá mais fraca. Na verdade, desde quando ela lançou, ela tá muito melhor. Se eu não me engano, o dano da arma secundária dela aumentou, diminuiu o tempo de recarga da secundária, o dano da primária aumentou, melhorou várias coisas dela, melhorou o dash que ela causa, recuperação de combustível do dash, várias coisas, melhorou. E basicamente, cara, ela sofreu vários buffs pra tentar manter ela ali, mas não tem como. É um mecha que tá perdendo espaço não por estar sendo fraco, mas por todos os outros mechas tendo essa capacidade de lidar melhor com ela. E basicamente para você lidar com a Aurora é só você usar o dash. Então assim, um conselho para os mains Auroras. Não estou querendo dizer para vocês deixarem de focar na arma secundária, mas prioriza mais a arma primária, tá ligado? O core da arma primária, foca mais em acertar a arma primária. Não tenta tirar um pouco o foco da secundária. Obviamente, se você estiver de longe, você vai tentar acertar a arma secundária e tal, pá, porque é onde a Aurora realmente brilha. Mas use a arma secundária também com sabedoria, sabe? Porque às vezes você vai usar tipo a arma secundária em qualquer mecha, basicamente, ele vai só usar um dash pro lado ou vai pular, aí você vai ter perdido a arma secundária, e além de você ter perdido a arma secundária, você vai ficar vulnerável no alto, tá ligado? Então você usou a arma secundária, errou o alvo, já cancela pra não ficar aquele bagulho exposto, brilhoso no alto que todo mundo vai dar tiro. Então um conselho sincero para os mains Aurora. E a última coisa aqui que eu tenho pra dizer, pra fechar a tier list, é o Lancelot, cara. O Lancelot ele também foi muito bufado, ele tá bem mais forte, ele tá bem melhor, mas ele vai continuar aqui na tier E. Por quê? Porque embora ele tenha sido bufado e ele melhorou muito, cara, ele continua sendo aquele mecha cara ou coroa. Se eu não me engano, eu falei isso na minha última tier list.
e o Lancelot. É um mecha que você não sabe quando ele vai travar e você vai ficar, tipo, muito ferrado e alguém vai comer seu rabo de porrada e você vai perder, tá ligado? Então, assim, é um mecha forte, tá bem mais forte. Se não fosse esse problema dele, eu jogaria ele aqui pra A, de repente até A+, não sei. Mas por esse problema de ser cara ou coroa, você dá uma trotada com ele, você pula, você usa o dash e arma primária, né, pra dar aquela estocada na frente. E você tem grandes chances de travar, tá ligado? E você travar, mano, ou sua mobilidade no momento da trocação, da porrada, é vida ou morte, tá ligado? Ninguém quer rushar em cima do inimigo e travar, sabe? Tipo, cara, vou finalizar o cara. Aí tu trava, tu fica tipo, caralho, trava zap. Parei, irmão, parei. É brabo. Então, assim, depois de todas essas mudanças que aconteceu com ele, pelo menos eu ainda continuo passando por essa situação com o Lancelot. Se você não está passando ou nunca passou por essa situação com o Lancelot, eu peço, por favor, deixa aí nos comentários, porque eu quero muito saber seu depoimento. Porque pelo menos o Lancelot trava muito pra mim e, acredito eu, por tudo que eu já joguei, já conversei com outras pessoas, é uma parada que realmente costuma travar. É uma parada cara ou coroa, tá ligado? É isso, de repente a gente tá jogando errado, tá todo mundo travando, fazendo alguma coisa errada com esse mecha, e você aí que não trava com o mecha tá fazendo outras coisas. Então, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Eu demoro pra responder, mas eu sempre leio. Então é isso, gente. Beijos, se cuidem, curta, compartilhem, se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso, mano. Beijos, se cuidem e deixa aí nos comentários, né? Você que é main Lancelot e também a opinião de vocês sobre essa tier list. Acha justo? Acha que eu fui injusto com algum mecha? Acho que eu deixei de comentar alguma coisa aqui importante? Deixa aí nos comentários também pra gente trocar uma ideia, beleza? Beijos, se cuidem e valeu!